Muito bem, querido aluno, querida aluna, feitas então as apresentações iniciais, feitas então as nossas considerações prolegômenas. Usei um palavrão agora, né? Essa palavra prolegômeno ela é muito comum na teologia, não tão comum assim, né? Mesmo para estudantes de teologia algumas vezes pode ser uma palavra estranha, né? Não é muito usual, tem sentido básico de introdução. Bom, estão feitas aí as nossas considerações iniciais, estando o gelo quebrado, nós vamos aí colocar a mão na massa, como eu costumo sempre dizer, gosto sempre de falar, porque eu encaro a vida acadêmica como uma vida de trabalho, né? De fato, pensar a vida de estudos, a jornada acadêmica, a trajetória acadêmica, seja como estudante, seja como pesquisador, seja como professor, sem dúvida se confunde com trabalho. Pessoas, o Leandro Carnal brinca muito com isso, você vai encontrar ele falando na internet sobre isso em mais de um vídeo, é bem legal e chama a nossa atenção, né, para o fato de que a vida de estudos ela é mais uma questão mesmo de dedicação do que de genialidade, né? A questão da... E aí ele brinca com isso, ele fala que as pessoas perguntam, ele, como que você consegue ler tanto? E ele diz, olha, eu sento, abro o livro e leio, simples assim. E digamos que eu esteja nesse caminho também já há alguns anos, e convido você a fazer esse caminho comigo também. Então, tomar o tempo, assistir videoaulas, ler os conteúdos é fundamental para que você possa aí, de fato, assimilar, para que você possa aí ter uma boa compreensão dos conteúdos que você ora estuda nesta disciplina de História das Religiões, ok? Nesta videoaula, nós vamos conversar um pouquinho então sobre o cristianismo, sua história e principais características. Na tela seguinte, temos aí a nossa introdução. Eu coloco aqui uma imagem que é muito emblemática, é muito arquetípica do cristianismo, da fé cristã, é bem simbólica realmente para a fé cristã, que é aqui uma imagem, uma foto, ao que parece, de uma cruz. Achei muito bonita a imagem, muito pertinente, e incluí aqui na nossa apresentação, até para dar um pouco de vida à nossa apresentação. E, de fato, a cruz remete ao sacrifício do fundador do cristianismo, o Senhor Jesus. E essa expressão, inclusive, Senhor Jesus, ela é muito típica do cristianismo, da literatura cristã, da teologia cristã, seja ela católica ou protestante, a ideia de que Cristo ele é Senhor e Salvador da humanidade. Então essa é uma ideia muito cara aos cristãos, para os cristãos, de modo que eu vou afirmar aqui na introdução que o cristianismo tem em Jesus Cristo a figura de seu fundador. Mas é fato que Jesus não fundou uma religião nos termos em que conhecemos hoje, mas nesse aspecto institucional. Então não é correto dizer que Jesus fundou, não há, naquilo que nós temos registrado a respeito da vida e obra de Jesus nos evangelhos, e quando eu falo evangelhos aqui, eu estou pensando especificamente os evangelhos que constam no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Há outros textos que não são considerados canônicos pela igreja cristã e, portanto, acaba não tendo, até mesmo na busca do Jesus histórico, esses documentos, ao que parece, não foram levados tão em conta. Se trabalha, de fato, com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão, inclusive, no Novo Testamento. Então, nós não percebemos ali nas falas de Jesus, nos discursos, nas conversas que ali estão registradas, uma tendência a que eles, indicando que ele estivesse preocupado em fundar uma nova seita judaica ou algo parecido. Mas o fato é que ele acaba, talvez de modo indireto ou não intencional, ele acaba sendo o fundador de uma grande religião, porque seus seguidores, os discípulos, os cristãos, inclusive essa palavra ela já aparece ali, cristão, ela já aparece ali no livro de Atos dos Apóstolos, o sentido no grego, lembrando que o grego é o idioma em que o livro de Atos foi escrito, essa palavra cristão ali, alguém já definiu ela, à luz do grego, como sendo uma miniatura de Cristo, ou seja, uma reprodução em menor escala do comportamento de Cristo, do caráter de Cristo, é uma imitação de Cristo. Até uma obra muito clássica, inclusive da Idade Média,
chamada Imitação de Cristo, que é um clássico de fato, de Tomás de Kempis. E então perceba que Jesus ele não trabalha, ele não vai olvidar esforços para fundar uma nova religião, mas os seus seguidores vão prosseguir, aos poucos eles vão crescendo. Você nota nos textos neotestamentários que vai havendo um crescimento expressivo, começa a chamar a atenção das autoridades, ocorre uma dispersão desses cristãos por outros lugares ali da Palestina e depois para além da Palestina, alcançando aí diversos lugares do mundo conhecido na época, mormente aí no entorno do Mediterrâneo, mas chegando a lugares distantes. Você vai ter alusão à Espanha nos textos de Paulo, você vai ter alusão à Itália, Roma, né, que foi alcançada pela pregação. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, já havia lá uma comunidade de cristãos que não havia sido plantada por ele. Lembrando que o apóstolo Paulo foi um incansável plantador de igrejas, e ele vai ser um dos principais. Paulo é sempre lembrado muito como um grande teólogo, né, um grande pensador da fé cristã, responsável aí pela produção de praticamente metade do Novo Testamento em termos de números de livros. Mas um fato interessante sobre Paulo é que ele é retratado no livro de Atos, de fato, como sendo um grande missionário, um plantador aí incansável, né, de igrejas, e ao longo aí do Mediterrâneo, né, ele vai trabalhar para plantar aí diversas igrejas. E Paulo foi um missionário incansável. Então você percebe aí no esforço de Paulo, né, uma contribuição muito grande para a expansão para essa expansão do cristianismo. Então, digamos que Paulo ele contribui diretamente para essa expansão do cristianismo. O cristianismo vai, portanto, alcançar diversos lugares e assim, nesse esforço, eu vou até marcar para vocês aqui, ó, porque esse é um conceito muito presente na fé, na mentalidade cristã, a ideia de proclamar as boas novas, né? Então você tem essa tarefa que é entendida como uma missão para os cristãos, a partir dos textos do Novo Testamento. Você tem aí com destaque Mateus 28, 19 e 20, e são dois textos aí sempre muito lembrados pelos cristãos, quando eles falam da questão da missão. O que é a missão? A missão é levar essa mensagem a pessoas em diversos lugares, né? Então, perceba que Jesus não funda uma religião nesse sentido institucional, tá? Mas ele é responsável, até porque ele deu a ordem para que os seus discípulos fossem e proclamassem as boas novas do reino de Deus. E a gente tem isso aí nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão no Novo Testamento. A vida e a obra de Jesus inspiraram seus seguidores, que se esforçaram para levar adiante essa mensagem do evangelho, seguindo uma ordem dada pelo próprio Jesus em Mateus, já destaquei, Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15. Tá? Então perceba, é muito importante a gente falar isso aqui, que o cristianismo é uma religião muito missionária, que não é exclusividade do cristianismo. Outras religiões também têm essas características, como, por exemplo, o budismo. A vida de Siddhartha Gautama foi uma vida missionária. Ele vai passar pelo menos 40 anos. Eu até disse numa outra videoaula que, justamente quando falava sobre o budismo, que Buda ele tem algumas semelhanças interessantes, guardando-se, é claro, as devidas proporções, guardando-se as devidas especificidades de cada de cada época, de cada religião, mas Buda tem alguns pontos de semelhança assim, interessantes com a pessoa de Jesus, com a obra de Jesus, né? Porque Buda foi um missionário, ele vai ficar quase 40 anos proclamando, levando adiante os seus ensinos, e Jesus ele teve uma atividade também de muita, como eu diria, Jesus caminhou bastante. Até você vai encontrar na internet alguns mapas que mostram essas andanças de Jesus. É claro que o trabalho de Jesus se concentrou na Palestina. Os missionários que vieram então, os discípulos de Jesus que atuaram depois como missionários, dentre eles aí o apóstolo Paulo, que eu já destaquei bastante, eles no entanto vão romper essas fronteiras e vão plantar igrejas em diversos lugares do mundo. Há registros
Já o próprio livro de Atos, nós temos ali no livro de Atos, no capítulo 8, uma inferência. Quando um discípulo chamado Filipe encontra-se com um eunuco que era servo de uma, que era eunuco de uma rainha, e o texto de Atos se refere a ele como um eunuco etíope, ou seja, ele era da Etiópia, um país da África. Então você percebe que, e aí há uma tradição cristã que vai dizer que esse eunuco, após receber ali o batismo com Filipe, como está registrado em Atos capítulo 8, mas aí isso não consta no texto de Atos, mas a tradição cristã vai dizer que esse eunuco vai para a África, então, e lá ele vai plantar uma igreja, lá ele vai anunciar o evangelho. Isso é uma tradição cristã. O fato é que, por mais que nem sempre as narrativas que são aí sustentadas pela tradição cristã sejam passivas de verificação histórica, mas é fato que o evangelho, a mensagem da boa nova cristã chegou na África, como chegou também em outros lugares aí do mundo conhecido na época. Mais adiante, eu vou destacar que eu vou colocar aqui para vocês algumas das características do cristianismo. Uma dessas características, e olhar para essas características, obviamente, nos ajuda a entender a religião. Uma dessas características é o monoteísmo trinitário do cristianismo. Isso aqui é curioso, porque alguns críticos do cristianismo, eles vão, e dentre esses críticos aí, teólogos muçulmanos e judeus, eles vão criticar essa ideia de um monoteísmo trinitário, porque se é trinitário, não pode ser monoteísmo. Mas aí você tem teólogos cristãos que vão, na verdade, insistir, aliás, os documentos oficiais da Igreja Cristã, ao longo de séculos, reafirmaram a crença num Deus que é um Deus único, no sentido de que é uma só divindade, mas que subsiste eternamente em três pessoas igualmente divinas, igualmente poderosas, com os mesmos atributos da divindade, mas há pluralidade de pessoas nessa mesma divindade. Essa doutrina da Trindade, ela também é entendida como um dos mistérios da fé cristã. Ou seja, quando você ouve essa expressão, a teologia católica, inclusive, usa muito essa palavra mistério, do latim mysterium. Então você tem a recorrência dessa palavra até com muita frequência, inclusive. Olha que legal, pessoal. A ideia ali é que há verdades a respeito da divindade, a respeito da relação de Deus com a humanidade, desse Deus que é uma trindade, que nem sempre essas verdades cabem em explicações teológicas, explicações dogmáticas. E por isso mesmo, ou elas estão acima da compreensão humana. E aí você tem um teólogo protestante chamado Norman Geisler. Ele já é falecido e é um teólogo protestante. Quando ele comenta a doutrina da Trindade, ele vai dizer que o fato dessa crença cristã estar acima da razão humana não significa dizer, ou não é a mesma coisa que afirmar que ela é irracional. Uma coisa é ela estar acima da razão humana, ou para além da razão humana. Ele usa, inclusive, até uma comparação interessante, dizendo que é como você olhar para o oceano. Você olha para o oceano e você tem uma visão parcial, e a sua visão alcança até um certo ponto no horizonte. Mas você tem consciência de que depois daquele horizonte há muito mais. Há muito mais água, há muito mais oceano. Então ele usa essa comparação, eu acho bem interessante, para falar da doutrina da Trindade, que é entendida como uma dessas doutrinas que estão envolvidas no mistério da fé cristã. Por exemplo, outra doutrina que também é uma doutrina cardeal da fé cristã é a do nascimento virginal de Jesus. Isto é, que Jesus teria nascido de uma mulher virgem. Jesus não teria nascido por obra de homem. No que sentido? Qual é o sentido dessa expressão? Não foi uma escolha de um homem que decidiu se unir sexualmente a uma mulher, conjugalmente a uma mulher, e com ela ter filhos. E desse relacionamento nasceu Jesus. Na tradição cristã, na fé cristã, Jesus ele nasce por uma ação do Espírito Santo na pessoa de Maria, que dá a luz, e Jesus então nasce como o Verbo divino,
como o Verbo encarnado, não por vontade de homem, mas por vontade de Deus. E ele vem com a missão de salvar a humanidade dos seus pecados. Essa expressão, inclusive, ou essa fala, está na boca de João Batista. Né? João Batista vai dizer que aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa ênfase, essa tônica é sempre recorrente nos evangelhos. Você vai encontrar essas expressões aí nos textos dos evangelhos, realçando a ação soteriológica de Jesus. Por que soteriológica? Soteriológica, de soteriologia. A palavra soteriologia significa, ou pode ser entendida como doutrina ou estudo da salvação. A palavra grega sotéria ou soteria, que é traduzida por salvação em língua portuguesa. Então, a atividade de Jesus é entendida nos evangelhos não como uma atividade política, de conquista política. Por isso mesmo Jesus vai evitar, inclusive em alguns momentos, que a multidão o aclame como rei, porque a atividade de Jesus é soteriológica. Ele vem, na verdade, para salvar, para resgatar a humanidade dos seus pecados. Né? Então, voltando aqui à nossa linha de raciocínio, o cristianismo é, portanto, uma religião monoteísta, mas não é um monoteísmo rígido como é no islamismo e como é no judaísmo, que não admite a pluralidade de pessoas. Isso não significa dizer que o islamismo, assim como o judaísmo, neguem que Jesus tenha existido. Eles admitem a existência de Jesus e valorizam a pessoa de Jesus, mas não na mesma perspectiva que o faz o cristianismo, em que pese o fato de que o cristianismo, historicamente, você tem aí como exceção os teólogos liberais, que vão romper com essa perspectiva, mas, de modo geral, os teólogos cristãos sempre viram na pessoa de Jesus um ser divino, Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne. E, portanto, isso coloca ele numa categoria um pouco diferente das outras pessoas da divindade, porque ele é a única pessoa da divindade que vai ter as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. As outras duas pessoas têm a natureza divina, obviamente. Mas Jesus, por ter se encarnado, por ter se feito carne, homem, né? Estou usando a palavra carne aqui em sentido figurativo para falar de humanidade, então ele, por ter se feito carne, ele tem, portanto, as duas naturezas. Então ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. E aí está outro mistério, inclusive, da fé cristã. Como explicar essa hipostasis do verbo, ou seja, como explicar essa união das duas naturezas, divina e humana. Então essa é outra discussão também no campo da cristologia, que é a área de estudos da teologia cristã que estuda a pessoa e a obra de Jesus. Né? Indo mais adiante, o cristianismo ele tem como uma de suas características ser a maior religião do mundo e possuir representação em todo o globo praticamente. O cristianismo ele é inclusive religião oficial de muitos países. Tá? E lembrando que o cristianismo é uma religião muito multifacetada, é praticamente uma redundância aqui agora que eu acabei de pronunciar, mas vale a pena até para o pleonasmo às vezes tem uma finalidade didática. A ideia é comunicar para você que o cristianismo ele é muito variado, ele tem aí diversas vertentes. O próprio protestantismo, inclusive, ele tem uma série de vertentes, algumas principais, mais conhecidas, mais históricas, mas você tem uma infinidade quase incontável de igrejas, de denominações que estão no interior do protestantismo. É até difícil classificar, inclusive. Né? O cristianismo, a religião cristã, ela utiliza textos sagrados que também são adotados em outras religiões, como é o caso do Tanar, o Antigo Testamento aí para o judaísmo, e tem partes também utilizadas pelo islamismo. Então, o que eu quero dizer com isso? O cristianismo ele usa um texto que não é exclusivo dele. Diga-se de passagem, a Bíblia, que é o principal texto, de fato, aí, para os cristãos, o principal texto sagrado, religioso, é a Bíblia Sagrada, né? Mas a gente deve lembrar que a Bíblia não foi escrita por cristãos, no sentido majoritário. A Bíblia foi escrita por cristãos, sim, o Novo Testamento,
mas devo lembrar que o Novo Testamento corresponde a 1/4 do volume textual da Bíblia. Os outros 3/4 são o Antigo Testamento, esse sim, todo ele foi escrito por judeus, obviamente não cristãos, né, porque o cristianismo vem na época de Cristo, claro, né, o Antigo Testamento já estava escrito, já havia sido escrito séculos antes do nascimento, todos os livros já estavam compostos alguns séculos antes do nascimento de Cristo. Então você vai ter a produção do Novo Testamento, que é feita sim por cristãos, mas cristãos judeus também. Talvez a única exceção seja Lucas, que possivelmente era grego, ou talvez filho aí de pais que um era grego, o outro era judeu, ou não sei precisar agora se a mãe possivelmente era judia e o pai era grego, ou vice-versa, mas é bem provável que Lucas, alguns autores, alguns comentaristas bíblicos afirmam isso, que é bem provável que Lucas não fosse judeu. Tá? Há algumas possíveis evidências aí que apontam para isso, mas no geral todos eram judeus, e a igreja faz uso desses textos, que são textos também utilizados por outras religiões. No caso, com efeito, como bem destaca, como bem observa Carlos Mestres, embora ali Frei Carlos Mestres, um teólogo católico, em seu livro Por Trás das Palavras, ele vai destacar o fato de que a Bíblia ela rompeu fronteiras. Ela deixou de ser um livro do clero, da igreja, e ela hoje alcança, inclusive, pessoas fora do cristianismo que usam a Bíblia, que leem a Bíblia, que se reportam à Bíblia. Então, com efeito, a Bíblia é um livro bem... Hoje a Bíblia, ela mais do que nunca, pode ser entendida como um patrimônio da humanidade, não do cristianismo ou do judaísmo, mas ela é um patrimônio da humanidade. E é um texto em comum, usado aí pelos cristãos, por muçulmanos, é utilizada por judeus, tá? Que usam esses textos, ou parte do texto da Bíblia, como sagrados, que tem esses textos como sagrados. Bom, isso aqui é muito forte no cristianismo. Como ocorre com outras religiões, o cristianismo também possui enorme representatividade na internet, além de sua presença em inúmeras igrejas cristãs, sejam elas católicas, ortodoxas e protestantes, outras que eu não coloquei aqui como anglicanas, que poderiam ser incluídas aqui também, como uma categoria à parte. Essas igrejas estão aí espalhadas pelo mundo, e com efeito você tem partes no globo em que o cristianismo é muito forte, como nas Américas. Você tem o continente europeu em peso, embora a Europa hoje ela seja chamada por muitos autores como Europa pós-cristã, né, porque percebe-se um processo de secularização muito avançado na Europa, e a impressão que se tem é que a religião, nesse contexto do globo, ela se resume muito à esfera do particular, mas é fato que a Europa ela vem de uma longa história de relação com o cristianismo, porque a igreja teve um papel muito decisivo, muito marcante nos países europeus, e em muitos países europeus o cristianismo é a religião predominante, até a religião oficial. Então você tem regiões em que ele é muito presente, mas como acontece com outras religiões, acontece também com o cristianismo. Há regiões no globo em que o cristianismo é bem tímido, eu diria. Especialmente países de orientação comunista, como é o caso da China, como é o caso, se bem que há uma população cristã muito expressiva na China, mas comparando-se com a população total do país, é um número bem pequeno, de fato. Há países como Coreia do Norte, que são muito fechados, inclusive, à atividade missionária cristã. Então você tem os países árabes, onde o islamismo é muito forte. Então você tem países onde o cristianismo não tem uma representatividade maior, mas é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de adeptos. Está encostando nela aí a passos não tão lentos o islamismo, que vem hoje despontando como a segunda maior religião do mundo, vem crescendo muito, crescendo vertiginosamente, por vários fatores, mas o cristianismo permanece como a maior religião do mundo, e religião considerada monoteísta, ok?
conquanto creia, conquanto defenda historicamente a doutrina da Trindade. Indo mais adiante, pessoal, o cristianismo tem uma longa história. Conquanto ele não seja tão antigo como o jainismo, como o budismo, como o hinduísmo, são religiões aí históricas com mais de 2.000 anos de idade, 2.500 anos de idade, mas ele é uma religião, é mais antiga que o islamismo, porque o islamismo ele vai surgir com Maomé no 7º século da era cristã, ou seja, o cristianismo já tinha mais de 6 séculos de existência, né? Então Maomé desponta aí lá pelos idos do ano 620, como profeta, ele começa a pregoar a sua mensagem, mas o cristianismo já existia como religião e já institucionalizado, inclusive. Isso começa com Constantino, no 4º século, como nós falamos. Aliás, isso está no material escrito, você vai encontrar lá no material escrito. E, portanto, o cristianismo tem aí uma longa história que já dura 2.000 anos. 2.000 anos. E aqui, pessoal, dentro de toda essa história, eu acho que nesse sentido o cristianismo é uma religião que merece, inclusive, ser estudada, levando-se em conta este aspecto. Ele é uma religião que tem uma história que mescla em si fatos extraordinários, fatos marcantes, mas você tem também fatos tenebrosos. Inclusive, me lembro, na faculdade, o professor até indicou um livro nas aulas de História do Cristianismo, que acho que é algo assim, o lado negro do cristianismo, que retrata as atrocidades que foram cometidas em nome da religião. As cruzadas, se você olhar, por exemplo, a Cruzada dos Meninos, que foi uma coisa horrorosa do ponto de vista humano. Então você tem fatos envolvendo aí a história do cristianismo que mostram, inclusive, que a própria instituição cristã, ela em muitos momentos se distanciou daquilo que foi o ideal de Cristo, daquilo que foi a mensagem de Cristo, daquilo que foi o ideal dos primeiros cristãos. Tá? E não por acaso você vai ter movimentos reformistas no interior do próprio cristianismo. Quando eu falo cristianismo aqui nesse contexto, até o século XVI, nós estamos pensando em Igreja Católica, de fato, né, que era, digamos assim, a instituição representativa do cristianismo, mas já mesmo antes da Reforma Protestante, você tem movimentos dissidentes, movimentos que vão romper com determinadas imposições dogmáticas da Igreja. Você não tem, por exemplo, uma unanimidade no movimento monástico. Você tinha aqueles monges que defendiam um isolamento quase que absoluto para esses religiosos, né, para esse tipo de religiosos, que eram os monges. Você tem, noutra mão, aqueles que defendiam uma abertura. Então, essa ideia de que o protestantismo é que vai romper com a igreja e vai criar divisões e mais divisões, acredito que do ponto de vista histórico é perfeitamente correto afirmar que o protestantismo marcou de fato uma ruptura muito profunda, a Reforma Protestante, né, que tem aí como marco referencial o ano de 1517, que é quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, o que inicia ali um movimento que ganha grande repercussão e que vai então ficar conhecido como Reforma Protestante, que é um movimento, inicialmente, que objetiva reformar a Igreja, resgatar o Evangelho que havia se perdido no interior da Igreja Católica. O fato é que a Igreja não recebe bem. A certa altura, o Papa daquele período, daquele momento, vai excomungar Martinho Lutero. Martinho Lutero, por sua vez, era um homem de temperamento muito forte e de convicções muito bem estabelecidas. Ele vai, num ato de... como eu poderia... Não quero ser aqui impreciso, né, do ponto de vista histórico. Eu acho que é justo dizer que, num ato de coragem, ele então queima a bula papal que o excomungava e fica ali, de fato, marcada uma ruptura muito profunda com a Igreja Católica. Esse movimento ganha uma proporção enorme, ganha apoio de líderes políticos que já estavam também desgastados e saturados com a presença, com a influência, com o domínio da Igreja Católica, que havia se tornado realmente uma instituição
muito poderosa, que enfrentava, que se bobeasse, depunha até reis. E muitos já estavam então desgastados, muitos líderes políticos já estavam desgastados e viram em Lutero uma voz que de certo modo os representava e dão a ele certo apoio. Enfim, toda a história se desdobra, mas é fato que mesmo antes da Reforma Protestante você tem já outros movimentos dissidentes, você tem vozes internas da igreja como John Huss, que foi considerado um pré-reformador, John Wycliffe, tradutor da Bíblia também, um erudito, considerado aí a estrela da alva da Reforma Protestante, porque ele vive ali no século XIV, a Reforma eclode no século XVI, mas muitos dos ideais que foram defendidos na Reforma Protestante já haviam sido sustentados por John Wycliffe lá atrás. Então, depois de Wycliffe tem o Huss, que foi queimado na fogueira também por heresia, e ele está, na verdade, defendendo ideais, valores que foram reafirmados pela Reforma Protestante. Então a gente não deve dizer aqui, é um erro histórico afirmar que a Reforma Protestante é que iniciou esses movimentos dissidentes. Não foi a Reforma, isso já acontecia antes. É claro, como disse antes, a Reforma teve uma magnitude sem dúvida, sem igual, sem precedentes. Foi realmente um movimento ali que marcou uma divisão muito profunda com a Igreja Católica. E foi tão forte isso que a Igreja Católica vai iniciar um movimento que ficou conhecido como movimento de contra-reforma. É um movimento ali que vai, dentre as medidas que vai tomar, estabelecer um concílio, que foi o Concílio de Trento, e é nesse concílio, inclusive, que fica aí definida a inserção de livros no cânon do Antigo Testamento. Esses livros até então não eram usados, e eles então foram inseridos ali. Alguns autores protestantes, inclusive, veem nessa iniciativa da Igreja Católica uma forma de criar uma base teológica para sustentar determinadas convicções que ela nutria, que eram criticadas pela Reforma Protestante. Olha que interessante. É uma coisa interessante para a gente considerar. Então a ideia de que esses livros foram inseridos ali também com fins apologéticos, de legitimar determinados dogmas católicos que eram duramente criticados pelos reformadores. Então é uma história realmente bem interessante. Quando a gente estuda a história do cristianismo, pessoal, nós temos aí a questão do Jesus histórico, tá? Eu até aproveito para convidar você a ler em minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar. Eu tenho lá pelo menos 2 extensos artigos onde eu comento sobre a questão do Jesus histórico, que é uma pesquisa acadêmica, científica, que foi empreendida no sentido de encontrar evidências da historicidade de Jesus. E houve muitas controvérsias, houve vários desdobramentos, é uma longa história. Essa pesquisa, ela por um lado, ela acabou por contribuir muito porque ela evidencia que Jesus existiu factualmente na história, embora isso não possa ser provado do ponto de vista documental arqueológico, vou falar nesses termos, porque nós temos que levar em conta o Novo Testamento, que é um documento muito importante que fala da vida de Jesus, Inclusive, há um autor que ele escreve uma obra muito interessante, onde ele chama a atenção justamente para o fato de que muitos pesquisadores da vida de Jesus, eles não estão levando em conta aqueles, ou parecem não levar em conta, em alguns casos eu acho que eles não levam em conta mesmo, os documentos que são os documentos mais importantes para se pesquisar a vida de Jesus, que são os evangelhos no Novo Testamento, e por que não dizer o próprio Novo Testamento. Então veja que a questão aqui é que nós temos sim evidência histórica, nós não podemos falar que há evidência arqueológica. Aquele túmulo que existe ali em Jerusalém, aquilo é controverso, embora seja unanimemente aceito, embora haja uma certa unanimidade em torno daquele túmulo, mas é discutido porque há outro local também que também foi considerado como túmulo de Jesus. Enfim, não tem a questão também do sudário, mas não dá para levar muito também como algo definitivo ou considerar como uma evidência definitiva. Não dá, realmente não dá para a gente dizer que há evidência arqueológica da existência de Jesus. Evidência histórica, sim, porque evidência histórica nem sempre é uma evidência material.
A gente não pode confundir evidência histórica com evidência arqueológica, né? As duas coisas, às vezes, podem ser intercambiáveis, mas nem sempre. Então nós temos um texto que está disponível, né, que é um documento que se considera, e nele há evidências plausíveis que apontam realmente para a existência de um Jesus histórico, né? Então, nesse sentido, sim. O livro de Atos dos Apóstolos, que é um texto muito importante também para se falar da história do cristianismo. A patrística e a patrologia, a diferença entre essas duas palavras aqui, um período aí que abrange aí 5 séculos, os 5 primeiros séculos aí da era cristã, alguns estendem até o século VIII, eu talvez acho que seja um pouco extensivo demais, mas seja como for, a patrística é aquele período da história da igreja em que começam a surgir, começam a despontar aí os grandes teólogos da igreja cristã, os grandes pensadores da igreja cristã, homens como Agostinho de Hipona, homens como Tertuliano, homens como Atanásio e outros mais que eu poderia citar aqui. Então, a patrística, a palavra patrística, normalmente remete ao período, embora muitas vezes usada de maneira intercambiável para se referir também à teologia desses primeiros teólogos da igreja cristã, desses teólogos e filósofos, tá, gente? Agostinho, por exemplo, foi um eminente filósofo, né, um brilhante filósofo. Então você tem vários desses pensadores que também eram filósofos. Então a patrística remete a esse período, e a palavra patrologia, os teólogos católicos gostam de distinguir as duas palavras, é bem interessante. A patrologia está mais relacionada de fato ao pensamento, à teologia desses primeiros teólogos que viveram no período da patrística. Okay? Nós temos a Idade Média, que vai aí do século V até o século XV, e divide-se normalmente em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, os 5 primeiros séculos, do século V ao X, e do XI ao XV, a Baixa Idade Média. Período extremamente fértil, produtivo, e não apenas do ponto de vista intelectual. Agora falo como historiador. Não, é muita presunção da minha parte me definir como historiador, né? Falo como professor de história, sou licenciado em história, né? Então é interessante que na história hoje essa ideia, esse senso comum de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, isso já foi criticado por vários historiadores, isso tem sido revisto na ciência e história, porque sabe-se que a Idade Média, claro, né, pessoal, um período de 1000 anos, foi um período de grande produção intelectual, inclusive no mundo árabe, diga-se de passagem. O mundo árabe produziu muito, você tem inclusive documentos importantes que são fundamentais para o conhecimento humano, que foram preservados ali no mundo árabe. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Depois nós temos a modernidade, a igreja entra na modernidade, o cristianismo entra na modernidade, e muita coisa começa inclusive a mudar no pensamento. Você tem a incorporação ou a combinação de elementos ali do iluminismo do século XVIII com a fé cristã. Você vai ter pensadores como Friedrich Schleiermacher, com certeza eu pronunciei errado, né, porque o nome dele é alemão e é difícil de pronunciar, né? Durante o mestrado, inclusive, a gente tinha uma colega que falava em alemão e era uma gozação só, né? A gente ficava brincando ali durante os momentos de descontração, pedia para ela falar, ninguém conseguia pronunciar certinho igual ela, né? Mas é bem legal. Então o Schleiermacher, ele foi um pensador muito importante dessa época, desse período do início aí da modernidade, quando você tem uma ênfase muito grande na racionalidade, e agora entramos na pós-modernidade, quando muitos previram, inclusive pensadores iluministas previram o declínio da religião. Pelo contrário, nós entramos na pós-modernidade, e estamos aí no século XXI, com a religião muito presente na vida das pessoas, muito forte, crescendo em alguns continentes mais, em outros menos, mas ela continua a sua marcha. As principais crenças do cristianismo incluem a crença na Trindade, como diz, é uma crença na existência de 3 pessoas distintas na mesma divindade, de modo que uma não se confunde com a outra e não se divide a substância, conforme o credo de Atanásio, que eu coloco inclusive no material escrito para vocês, tá, gente? A ressurreição de Jesus é uma crença fundamental da fé cristã. E aí você tem textos neotestamentários que são dedicados a discutir, a afirmar, a reafirmar
esse evento fundante do cristianismo, e é inegável que ali no Novo Testamento a ressurreição de Jesus é tratada como fato histórico, tá, gente? Discute-se isso na busca do Jesus histórico, e na busca do Jesus histórico você vai ter vários teólogos cristãos que vão afirmar que a ressurreição de Jesus, ou que não vão aceitar a ressurreição de Jesus como um fato histórico, mas como um fato, entre aspas, a palavra fato aqui entre aspas, no sentido simbólico, né, no sentido não factual, mas de uma grande riqueza simbólica para os cristãos. Jesus teria, nas palavras de Bultmann, que foi um desses teólogos aí da busca do Jesus histórico, Jesus ressuscita no coração dos apóstolos. Né? Mas a tradição cristã, historicamente, e isso ao longo também de 2000 anos, ela entendeu a ressurreição de Jesus como um fato histórico, okay? Um evento que aconteceu na história. Também a ética cristã, existe uma moralidade cristã, uma ética cristã que é muito forte, tanto no pensamento católico quanto no pensamento protestante. Você tem muitos autores aí trabalhando essa questão. A ética no cristianismo tem grande importância e se assenta, sobretudo, na vida do próprio Jesus. Em outras palavras, essa ética emana da própria vida e obra de Jesus. Ele se coloca como paradigma para a ética e a moralidade cristãs. Mais adiante aí, pessoal, para a gente caminhar para a conclusão da nossa videoaula, eu disponibilizo para vocês aí uma apresentação representativa aí da Bíblia Sagrada, que é o principal texto sagrado para, ou que é o texto sagrado para os cristãos. É claro que na teologia católica, a tradição, o magistério da igreja é colocado em pé de igualdade com a autoridade das Escrituras, ok? Isso no protestantismo, nem pensar. Tanto é que um dos lemas da Reforma Protestante foi sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Então, as Escrituras aí, como autoridade máxima de regra e fé, de regra de fé e prática para a Igreja Protestante. Na teologia católica, isso muda. Então você vai ter, inclusive, documentos oficiais da Igreja Católica que vão reafirmar a autoridade, a importância e que, de fato, colocam o magistério da Igreja em pé de igualdade com a autoridade das Escrituras. Se você visitar o site do Concílio Vaticano II, você vai encontrar ali documentos que estão disponíveis, inclusive em língua portuguesa, tá? Você encontra lá. Eu vou até aproveitar para mostrar para vocês aqui. Vamos fazer isso ao vivo e a cores. Não é ao vivo, né? Você está vendo a gravação. Mas enquanto eu faço aqui é ao vivo. Né? Eu vou abrir aqui o meu blog. Eu criei lá assim uma funcionalidade bem legal. O endereço aí do blog é www.teologiavida.com para vocês aí, mas dá para ver. Muito bem. Quando você entra aqui no blog, eu vou sugerir aqui para vocês, é bem fácil, é bem prático de usar. O endereço é www.teologiavida.com. Essa é a página inicial do blog, ele é bem intuitivo, é bem fácil de usar. E quando você entra aqui, ó, do lado direito, você tem isso aqui, ó, indicações de um pesquisador. Ó, indicações de um pesquisador, versão brasileira. Você lembra disso? Se você lembra disso, é porque você, como eu, é velho. Lamento dizer, viu? Fui no fundo do baú agora, né? Então veja, aqui eu vou colocar uma série de links que são úteis para você que está aí pesquisando, que está lendo, que quer aprofundar o seu conhecimento. Aqui tem várias revistas acadêmicas, tá? Tem bastante coisa aqui. Quando você navega aqui, ó, você vai encontrar Concílio Vaticano II, documentos. Clique aqui. Eu já configurei de modo que o blog ele já remete lá para o site do concílio. Olha que legal. Então, quando você entra aqui, estão os documentos que foram gerados pelo Concílio Vaticano II. Aqui eu vou chamar a sua atenção para um documento em particular, que é o Dei Verbum. Esse primeiro aqui que você está vendo. Tá? Você escolhe aqui embaixo em que idioma você quer ler. Ok? Se você tem condições, né, para isso. No meu caso mesmo é português e espanhol, arranhando aí no inglês. Mas aí você escolhe aqui o texto e o documento vai abrir para você.
Ok? Abri aqui em português, olha que legal. Esse documento em particular, ele fala da revelação e das escrituras, e reflete a maneira como a Igreja Católica entende a revelação divina na Bíblia Sagrada. Tá? E esse tópico aqui, por exemplo, ó, onde ele fala sobre a Sagrada Tradição, é justamente aqui que você vai poder perceber pela leitura do texto que a tradição católica acaba ocupando aí um papel muito importante e permanece no concílio aí entendida como sendo equivalente à autoridade das escrituras, tá, pessoal? Importante destacar essa diferença aí que existe nas perspectivas aí em relação ao papel que as escrituras desempenham, tá? Mas é fato que a Bíblia Sagrada é um texto sagrado para católicos e protestantes. A Bíblia, essa estrutura que eu estou colocando para vocês aqui, ó, ela difere. Tá? Então, os católicos, eles têm aí um Antigo Testamento com mais livros em relação aos protestantes, as Bíblias de edição protestantes. Um dos textos aqui da disciplina de História das Religiões eu explico isso, o porquê dessa diferença. O Novo Testamento é o mesmo para católicos e protestantes. Né? Então são 27 livros, e deve-se mencionar que há variados cânons, que incluem determinados livros e excluem outros, como por exemplo o da Igreja Ortodoxa. Me parece que não inclui o livro de Apocalipse. Tá? Então existem essas variações aí entre essas versões da Bíblia, que teologicamente a gente chama de cânons, né? A vida e a obra de Jesus encarnam a mensagem que ele mesmo apregoou e ensinou, constituindo-se o exemplo maior a ser seguido e reproduzido por aqueles que desejam ser cristãos. E essa mensagem, naturalmente, é a mensagem de paz e de fraternidade, que objetiva ajudar as pessoas. Neste sentido, Jesus é arquetípico do cristianismo ideal, ou seja, ele é representativo. Estou pegando emprestado aqui uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra muito típica do vocabulário psicanalítico. Então Jesus ele é representativo do cristianismo, colocando-se como um paradigma maior a ser imitado pelos seus seguidores. No final aí, pessoal, coloco as referências bibliográficas que nós utilizamos para a apresentação desta videoaula. Beleza? Muito bem, então paramos por aqui. Espero que esta videoaula, e essa sempre é a minha expectativa quando eu gravo uma videoaula aqui para vocês, é que o conteúdo tenha sido assim, muito útil a você e tenha possibilitado ampliar aí os seus horizontes de conhecimento neste componente curricular ou nesta disciplina como queiram.